Qual time vem melhor para essa temporada 25-26? Eu tô falando de dois times gigantes. Eu tô falando do Flamengo, o maior vencedor da história do NBB Caixa, com 7 títulos conquistados, são 10 finais pro rubro-negro, e tô falando pro atual vice-campeão, o Minas Tênis Clube, que nas últimas 5 temporadas está figurando entre os 4 melhores do país, e na última foi o atual vice-campeão. Quem é maior para essa temporada, Flamengo ou Minas? Historicamente, é claro que o Flamengo é maior. Tiveram 18 edições, uma não teve final na temporada 2021 devido ao Covid, mas nas demais, o Flamengo, com exceção de uma, na temporada 16-17, ficou entre os 4 melhores em todas as edições. É mole? É fruto de planejamento, fruto de bons jogadores, de bons orçamentos e de caras que sabem decidir na reta final. O Minas demonstra que tem planejamento também. Depois de um começo promissor, em que nas 2 primeiras edições, 2008, 2009 e 2009, 2010, ficou entre os 4, ficou um hiato gigante sem figurar entre os 4 melhores. Mas desde 2020-21, novamente, tá o cenário, tá brigando entre os 4 melhores, também indo bem em competições internacionais. O que demonstra isso? Primeiro, que tem um clube com uma estrutura absurda, que é o Minas Tênis Clube, e que soube acertadamente contratar bons profissionais, principalmente na comissão técnica, o Léo Costa fazendo um trabalho brilhante. É ele que tá no comando da equipe desde essa época aí, 2020-21. Má notícia é que são poucos jogadores que ficaram ao longo dos anos, então todo ano o Minas tem que se renovar com novas peças, tem que formar o conjunto praticamente sempre do zero, então fica complicado. O jogador que tá lá há mais tempo é o Alexandre Paranhos, que tá há 3 temporadas, tá indo para sua 4ª temporada. Então não é fácil começar um campeonato sempre com novas peças. Mas agora aqui eu vou trazer as curiosidades sobre os elencos desse ano. O Flamengo, que se reforçou com muitos jogadores craques. Vamos ver como é que vai encaixar nesse elenco aí do Sérgio Hernandes, o Oveja, que foi bem, né? O argentino, vice-campeão mundial e medalhista olímpico, contratou hermanos aí para compor o seu elenco e outros jogadores também muito talentosos, mundialmente falando. Vamos ver como é que ficou esse elenco do Flamengo e também vamos ver como é que se reforçou a equipe do Minas. Demorou? Vamos pra cima. Vamos começar falando do vice-campeão. E o Minas vem demonstrando aí a evolução ao longo dos anos. Chegou na sua primeira final na última temporada, e aí para aqueles que dizem, mas perdeu do Franca. Ué, mas o Franca é o melhor time do Brasil e demonstrou novamente isso na última temporada. Na minha leitura, o Franca acerta onde? Primeiro, na manutenção do seu elenco. Como eu trouxe aqui, o Minas, ano após ano, troca peças e aí tem que começar de novo um trabalho para tentar estruturar o seu time, para tentar ganhar conjunto e entrosamento. O Franca vai lá e faz o quê? Aposta sempre na manutenção do seu Big Three. Então tá lá, Lucas Dias, Jorginho e David Jackson todos os anos. O Jorginho, com exceção de um ano que foi jogar na Alemanha, fez parte do time que foi tetracampeão do NBB. Então, o Lucas Dias e o David Jackson são tetracampeões e o Jorginho é tricampeão. Então, assim, é a base do elenco sempre junto. E aí o Franca tem esses 3 que, na minha leitura, estão entre os 5, 6 melhores jogadores da liga. Você pensar que ganhar desses caras é fácil? Não é fácil, não. E o Minas fez frente, jogou super firme, fez uma final digna, perdeu por 3-1. E esse ano tenta novamente aí contratar novas peças. Analisando friamente, é difícil, né? Você remontar um elenco. E o Minas perdeu peças importantes esse ano. Saiu o Franco Baralli, seu principal jogador, o jogador mais talentoso. Perdeu também o Rafael Mineiro, que ali era o coração defensivo desse time. Montava uma dupla super firme ali, super difícil de ser batida defensivamente ao lado do Alexandre Paranhos. Vai fazer muita falta. O Hollowell na posição 4, que é um cara que abre a quadra ali na gíria do basquete, que mete muitas bolas de 3 pontos. E o Scott Machado. Então é assim, de novo, o Minas perde 3 titulares. Não é fácil você recomeçar um trabalho colocando 3 novas peças, independente do trabalho bom que o Léo Costa faz. É um estrategista, a gente sabe, monta bons times, mas não é fácil você começar um elenco sem os seus 3 titulares. Mas a diretoria foi bem, a diretoria foi pro mercado, foi agressiva e trouxe bons nomes. O primeiro deles, Ricardo Fischer, é um armador super talentoso, pô, que falar de um cara que já fez triple-double no Madison Square Garden, um cara que já fez game winner na final do Mundial contra o Real Madrid vestindo a camisa de Bauru, que no último ano, vestindo a camisa do São Paulo, fez quase chover ali no playoff contra a Brasília,
dia foi o cara decisivo, é um cara clutch, a gente sabe, meteu bola no último segundo e é um cara talentoso, é um dos principais armadores arremessadores do nosso basquete. Então, sai o Baralli, entra o Ricardo Fischer. Essa é a troca primária da equipe do Minas. Chega também Rafael Rachel. Rachel, vindo da Unifacisa, tendo os melhores números da carreira. Na última temporada, 10,9 pontos, mais 6,1 rebotes de média. Career high para ele, né? Os números mais altos da carreira. E ele foi o jogador mais eficiente da Unifacisa. É legal ver essa evolução do Rachel temporada após temporada. É um cara que briga bastante na tábua ofensiva. Uma coisa que o Léo Costa, como treinador, cobra bastante do seu time, que é essa briga pela segunda oportunidade. O Rachel vai trazer isso pro time e também mata bolas de 3 pontos. É um cara que abre a quadra. Então, assim, é uma troca ali que faz até sentido, né? Eles abriram mão do Rafael Mineiro, que foi pra Franca, para trazer o Rachel, um cara mais jovem, que pode realmente acabar suprindo aí a ausência do Rafael Mineiro. Bom, vamos continuar nas indas e vindas. Dos jogadores que ficaram, jogadores importantes dos dois lados da quadra, esses chamados two-way, que o Léo Costa também valoriza bastante, esses caras disciplinados dentro de quadra. Destacar aqui o Danilo Fusaro. Danilo Fusaro é esse jogador intenso, defende forte, passa rente aos bloqueios, faz o nível de produtividade da defesa subir bastante. Então, é um cara importante, é desses caras que encaixam bem em qualquer sistema de jogo. Recentemente, ele vem sendo convocado também para a seleção brasileira, fez parte da camisa amarelinha nas eliminatórias da Copa América. É um cara importante para o time, o cara que é o maior cestinha da história do Minas Tênis Clube. Então, um cara importante. Acho que é legal a manutenção e enfatizar o bom trabalho do Fusaro dos dois lados da quadra. Um outro cara que também pega firme dos dois lados da quadra, ali na posição de pivô, é o Alexandre Paranhos, demonstrando aí uma ótima evolução, novamente concorrendo ao prêmio de melhor pivô do ano, já pela segunda vez consecutivamente. É um cara intenso, é um cara que briga na tábua, é um cara muito bom marcando nos mismatches, né? Aliás, então não tem mismatch, né? Não tem muito desequilíbrio com ele consegue marcar os armadores num contra um e tem um ótimo trabalho de pernas também no ataque, faz bons bloqueios e rola forte pra cesta. É um cara super importante para poder criar espaço para essa equipe do Minas Tênis Clube. Tava encaixado ali com o Baralli no pick and roll, agora vai ser a missão encaixar com o Ricardo Fischer ali na função de armador, né? Nessa 1 com 5, fazendo um bom bloqueio e rolando forte pra cesta. Outro jogador que foi o principal nome ali ao lado do Baralli na última edição foi o Arengo. O argentino cresceu de produção ao longo da temporada, é um atirador, a canhotinha tá afiada, é um cara confiável na bola de 3 pontos e fica para mais uma temporada aí no Minas Tênis Clube. Sem dúvida é um cara que agrega pontos e quero ver como é que vai ser a química com o Ricardo Fischer jogando de 1 e jogando de 2. E aí o Minas soma alguns jogadores para aportar pontos também. Trouxe 2 norte-americanos, o primeiro deles, Eric McCree. Eu vou dar uma olhada aqui nos números dele, eu puxei a capivara dele aqui para vocês ficarem mais familiarizados com o potencial do norte-americano. É um jogador alto, é um cara intenso, 2,3 metros, um cara que vai jogar ali na posição 4, é um cara que tem pontos nas mãos, vai poder revezar com o Rachel, de repente vai ser titular, o Rachel vai vir do banco, aí é aquela dor de cabeça boa pro treinador, pro Léo Costa. Mas ele jogando na Venezuela foram 18 pontos de média, é um cara que já rodou o mundo, então teve passagem no México, teve passagem na França, na Dinamarca, na Itália, na Divisão 1, jogou na D-League da NBA, até compôs o elenco do Utah Jazz, foram só 5 jogos, 4 jogos, é verdade, não tem pontuação ali no Utah Jazz, mas jogando pelo Salt Lake City Stars, que é o time da D-League do Utah, a franquia da D-League, ele teve pontos expressivos, teve números expressivos, são 18,9 pontos para ele jogando na D-League, isso na temporada 17-18, já faz bastante tempo. É um cara bastante rodado, cara que passou por ligas importantes aí da Europa, então um cara que sabe se adaptar à linguagem do basquete mundialmente, o cara se adapta, não importa a camisa que ele vista, vamos ver como é que ele vai sair jogando pelo Minas. Outro americano que chega para compor o elenco é o Darryls Davis Jr. É um cara da posição 2 e posição 1. Eu andei analisando os vídeos dele, vejo ele mais como um jogador da posição 2, pela agressividade em relação à cesta, mas que vai ser uma montagem interessante aí, podendo jogar o Ricardo Fischer e o Davis, né, os dois juntos, até o Fusaro. O Fusaro é um cara que defende muito bem múltiplas posições, então dá para jogar os 3 juntos dentro de quadra, eventualmente o Arengo também, então traz pontos para essa equipe do Minas, é um pontuador, na última temporada foram 14,6 pontos de média para ele,
puxei a capivara dele aqui também. É um cara rodado em ligas do mundo afora, jogou no Chipre, jogou também na República Tcheca, jogou na Hungria, teve uma passagem pelo basquete norte-americano universitário, na NCAA. Enfim, é um cara que já também vestiu camisas diferentes e se adapta a diferentes linguagens do basquete e não tem problema para pontuar. É um cara que tem a bolinha de 3 pontos afiada também, tem um gatilho e que vai trazer essa possibilidade pro Minas jogar de diferentes maneiras aí no ataque também, o Davis. Vamos ver como é que o Davis encaixa no basquete brasileiro. A nossa torcida é que ele consiga ter um protagonismo interessante e encaixe nesse elenco Minas tenista. Os jogadores exteriores do Minas são esses nessa temporada: Ricardo Fischer e o Davis, o Arengo e o Eric, e também jogadores da base, né? O Yuri vai ser um cara que vai compor o elenco muito bem, é um cara que joga muito bem sem bola, um cara que tem boa briga no rebote ofensivo, bom defensor, sabe ali o seu potencial, sabe as suas limitações e já vem sendo muito bem aproveitado pelo Léo Costa. Na LDB é um dos destaques do time, é um cara que ganhou um protagonismo legal também jogando ali com os jogadores mais jovens e demonstra bastante QI de basquete. Falando na LDB, falando em destaque, tem que falar aqui do Vini Silva, é um cara que cresceu muito de produção nesse ano, jogando de maneira diferente ali, ficou de fora de alguns dos jogos, mas sempre muito agressivo, um cara sempre muito importante dentro de quadra e muito difícil de ser marcado. No último NBB cresceu de produção, foi ganhando minutos importantes, dividiu bastante o protagonismo ali com o Alexandre Paranhos na posição 5, por vezes começou como titular e cresceu demais de produção ao longo dos playoffs. O Vini Silva, sem dúvida, é um dos grandes prospectos do nosso basquete, tá numa curva ascendente, joga muito firme nas duas tabelas, eu gosto da ousadia que ele tem também para jogar basquete, acho que é importante ter essa personalidade, essa coragem, e o Vini Silva demonstra muito disso. Nos playoffs, ele cresceu de produção na última temporada, foram 9,8 pontos para ele, mais 6,6 rebotes de média. É um baita de um jogador realmente o Vini Silva. E uma falha grave aqui, eu só esqueci da chegada do Jordan Williams, um baita jogador que jogou pelo Flamengo na última temporada, e se diz ali nas entrelinhas dos gestores, dos GMs dos times, que numa montagem de time, o ideal, além de você reforçar a sua equipe para a próxima temporada, você tem que ferir um adversário e um rival, e foi o que o Minas fez contratando o Jordan Williams. Não só reforça o seu time falando de um cara que pode jogar na posição 3, pode jogar na posição 4, tem versatilidade para matar bola, vai lá dentro, e também enfraquece um pouco o elenco do Flamengo. É uma ótima contratação pensando aí nessas duas possibilidades. Então, fechando aqui o Minas esse ano novamente vai ter que se reinventar, vai ter que conhecer o seu elenco novamente, porque ficaram poucas peças, mas tem um time super versátil dentro de quadra e que na mão do Léo Costa tem tudo para dar certo. São 10 jogadores com potencial de começarem como titulares. Vai da cabeça do treinador montar o melhor esquema e também oferecer diferentes quintetos dentro de quadra. O que você pensa desse Minas? Tá melhor que na temporada passada? Tá pior? Saiu o Baralli, saiu o Mineiro, saiu o Scott Machado, saiu o Hollowell. Chegou jogadores interessantes, 2 americanos que a gente vai conhecer ainda pouco a pouco. Chegou o Ricardo Fischer, chegou o Rachel, chegou o Jordan Williams. E aí, o que você acha? O Minas vem para um título nessa temporada? Vai conseguir novamente ficar entre os 4? Qual a expectativa que se está criando? Tá melhor que o Flamengo? Não sei não. Vamos analisar agora o elenco do Mengão. E o Flamengo sempre vem muito forte, manteve algumas peças importantes do seu elenco, dentre elas o Alexei Borges, o motorzinho do time, fez os melhores números da carreira na última temporada, foi candidato a MVP, voando, cortando pra dentro, dando assistência, botando todo mundo pra jogar, e não foi diferente. A gente curtiu muito vendo o Alexei brilhar na seleção brasileira na campanha da Copa América, entrando no lugar do Iago e conseguindo manter a mesma consistência dentro de quadra, jogando demais, vivendo o melhor momento da carreira, e vai ser o armador principal do Mengão. Então é de se esperar que coisas boas saiam ali da armação do Flamengo nessa temporada. Gui Deodato também continua no elenco. Gui Deodato eleito o melhor sexto homem na última temporada, com todos os méritos, entendeu ali realmente seu papel dentro da equipe. O Gui é um dos principais jogadores da liga. Ter essa consciência de conseguir vir do banco e mesmo assim performar é para poucos jogadores, né? Muitos ficariam chateados, vou sair no banco, mas eu seria titular em qualquer um dos times, e o Gui teve essa decisão
essência e essa consciência de conseguir ajudar o time vindo do banco, né? Os titulares eram o Jordan Williams, que eu falei aqui, foi pro Minas, e o Shaq Johnson. Shaq Johnson também continua, é aquele norte-americano craque. É muito legal assistir o Shaq jogar, pelo potencial de fogo que ele tem, pelas possibilidades que ele cria dentro de quadra, pelo 1 contra 1, um dos melhores da liga, aquele falso lento que dá aquela finta de reze e consegue criar ótimas vantagens. Então eu imagino as laterais do Flamengo e os exteriores do Flamengo no quinteto inicial, começando com Alexei, Shaq Johnson e o Gui Deodato. Tem algum time que tem um Big Three tão forte? Tem 3 jogadores exteriores tão fortes quanto esse? O do Minas é mais forte? Sei não, hein? Difícil de bater esses 3 jogadores. Nas posições interiores, o Juan, que fatalidade, hein? A lesão do Juan lá na Copa América. Jogou demais na última temporada, eleito o melhor pivô da competição, com sobra, com pé nas costas. Era fácil, isso aí era barbada que o Juan ganharia. Foi pra seleção brasileira, jogando bem demais, encaixado no pick and roll, rolando forte pra cesta, abrindo muito espaço, tanto pra definir, que aquela bolinha de costas que ele meteu ali na seleção foi absurda, demonstrando um ótimo trabalho de pés. Infelizmente vai ter que tratar essa lesão aí de ligamento cruzado anterior do joelho, vai perder essa temporada, vai desfalcar o Mengão e, verdade seja dita, vai ser muito difícil de repor essa posição. Eu não vejo um jogador com essa condição de ocupar e de equiparar o que faz o Juan dentro de quadra. Não tem. Realmente o Flamengo vai ter que explorar o mercado e aí fica aquele questionamento, porque o Flamengo já tem 4 jogadores estrangeiros, não vai poder trazer um gringo para essa posição, então vai ter que ir atrás do mercado brasileiro. Impossível. É impossível ter o que o Juan oferece, mas pode se reforçar de outras maneiras e vamos falar um pouquinho sobre isso. Dos jogadores remanescentes, um que vai ter que se desdobrar um pouquinho também na posição, mas já tá um pouquinho acostumado a jogar de pivô, é o Jonathan Luz. É um cara que é conhecido por ser aquele famoso 3&D, né? Especialista em bola de 3 e na defesa, joga muito forte dentro de quadra, bom defensor, joga bem dos 2 lados da quadra, é um dos únicos ex-campeão do NBB, agora com a aposentadoria do Marquinhos em atividade, é o único 6 vezes campeão do NBB, ele, Olivinho e Marquinhos, né? Então dispensa apresentações e um cara que não perdia uma final desde 2017-18, quando jogou pelo Paulistano, depois ganhou pelo Flamengo, ganhou pelo Franca, volta pro Flamengo e aí perdeu na última temporada, quebrando aí um jejum impressionante, né? A longevidade e a capacidade do Jonathan de produzir dentro de quadra. Então um cara que vai ter que atuar mais na posição 4 esse ano também, com a lesão do Juan, mas é um cara preparado para isso, um cara que consegue se desdobrar nessa posição. Um cara que foi bem na última temporada também ali na posição 4 é o Caio. O Caio dividiu o tempo de quadra com o Seward, mas vamos falar o português claro, eles são jogadores muito parecidos, se não forem iguais. Você puxar aqui os números de um e de outro, são extremamente parecidos. O Seward teve 6,7 pontos de média, o Caio 6,3. Um jogou 21 minutos, o outro jogou 23. Um teve 1,2 bolas convertidas de 3 pontos por jogo, com 41% de aproveitamento. O outro teve 1,5 com 37%. Quer dizer, são praticamente o mesmo jogador. E aí valia a pena ter os dois no elenco? Então o Flamengo, entre aspas, abre mão do Seward para ficar com o Caio. O Seward já tá no Paulistano e tá fazendo um campeonato paulista absurdo, demonstrando que pode jogar de outras maneiras, tá batendo para dentro, coisa que ele não fazia muito no Mengão, tá brigando no rebote-ataque, tá sendo mais importante e tá tendo mais protagonismo. Acho que foi uma boa escolha também do Paulistano e do Demetrios como treinador para trazer um cara como o Seward e oferecer uma nova chance, né? Mostrar que ele pode atuar de outras maneiras e ele tá sendo mais agressivo, tá sendo importante. Vamos ver se o Caio no Mengão consegue ter também essa chance de ter mais minutos de quadra, de matar mais bolas, de ter mais volume de jogo. Vamos ver como ele encaixa nesse elenco rubro-negro com mais minutos em quadra. Vamos pro vai e vem agora do mercado. Quem saiu e quem chegou. Saiu o Franco Balbi, o mago que marcou história no Flamengo, campeão mundial, campeão da Liga das Américas, campeão de tudo, né? Campeão do NBB, melhor armador, um craque de bola. O mago vai deixar saudade, sem dúvida, porque é um cara identificado com o torcedor rubro-negro e é muito bom jogador. Mas pro seu lugar chega Franco Baralli, que infelizmente sofre uma lesão dessas mais loucas de todas, dessas que o imponderável, né? Não dá pra calcular. Quebrou o pé, operou e só volta em fevereiro. Então, um dos maiores craques
que viria também por muito da sintonia ali com o Oveja, né, com o Sérgio Hernandes, o treinador argentino, confiando nos seus conterrâneos, traz pontualmente o Baralli, que ia encaixar muito bem nesse elenco, mas que agora vai desfalcar o time para esse início de NBB. E aí a diretoria do Flamengo, que sempre trabalha muito rápido e muito atenta ao mercado do basquete, foi e já garimpou muito bem, trouxe um grande armador, o D. Bost, norte-americano, que jogou na ACB na última temporada, jogador que já passou pela Euroliga e outras ligas fortes do mundo afora. O cara que já teve na Turquia, já teve na França, passou também pela Venezuela, pelo Catar. Então um cara muito rodado, é um jogador super experiente, 1,89 m, 36 anos, então que vai compor o elenco do Flamengo nessa primeira metade com a ausência do Baralli. Depois que o Baralli voltar, não se sabe se ele vai ficar no elenco em função das 4 vagas que o NBB permite para os estrangeiros. Então somente podem jogar 4 jogadores de fora do país. Continuando as saídas, o Jordan Williams, eu já falei aqui, deixou, foi pro Minas. Minas foi muito bem. O Flamengo tinha que fazer aquela opção, ou o Shaq Johnson, tinha não, né, mas poderia fazer uma opção. Ou ficaria com o Shaq Johnson ou o Jordan Williams, optou pelo Shaq. O Shaq realmente é mais talentoso, mas o Jordan Williams também oferece outras coisas. Briga mais no rebote de ataque, é um pouco melhor defensivamente, então é aquela questão de escolha realmente. Vai do seu gosto pessoal, mas é um baita de um jogador, vai fazer falta nesse elenco sim o Jordan Williams. Teve a saída do Seward, como eu falei ali, acho que o Caio vai dar conta do recado, o Jonathan Luz também podendo jogar na posição 4, vai ocupar bem também essa posição. E também teve a saída do Galizzi, o Galizzi que é um jogador que joga na posição 5, já teve passagem pela seleção argentina, cara que teve bons números por lá, mas não encaixou no basquete brasileiro, foi muito discreto, não conseguiu ter uma boa continuidade e mesmo sendo do país aí do Sérgio Hernandes, não ficou no elenco, tá deixando a equipe do Flamengo. Chegadas importantes, além do Baralli, né, que tá desfalcando aí nesse começo, tem o Alex Negrete, jogador argentino de 24 anos, mais um homem de confiança aí do Sérgio Hernandes, é um cara que jogou pelo Instituto de Córdoba, na Argentina, na última temporada, é bom jogador, joga muito intenso dentro de quadra, desses caras que vai brigar lá na tabela dos dois lados, que defende forte, é um cara com vigor físico impressionante, ele ganhou o prêmio de melhor evolução na Liga Argentina e também o prêmio de melhor jovem, então um cara promissor aí, com basquete interessante, um cara que teve participação na American Cup agora na seleção argentina, com uma boa participação, com minutos de quadra importantes, foram 13 minutos para ele, pouco mais de 4 pontos, e na Liga Argentina foram mais de 13 pontos e 5,8 rebotes por jogo. Então um cara que vai ser importante, não é um cara muito definidor no arremesso, não é a principal característica dele a bola de 3, mas sim o jogo em transição. Outro cara que vem para trazer também bastante vigor físico para esse time do Mengão é o Daniel Ouenu, é um cara conhecido aí do basquete brasileiro, 22 anos, teve boa participação no Corinthians ali na última temporada, antes de se transferir para o Capitães da D-League. Foi lá, tentou a sorte no basquete americano, muito se falou dele botar o nome dele no draft para tentar uma vaga aí no melhor basquete do mundo na NBA, acabou não conseguindo e volta agora pro Flamengo. Teve também uma boa passagem ali no Global Jam. É esse cara agressivo, um cara que briga nas tabelas, intenso também defensivamente, tem mãos ágeis, não dá crossover na frente dele, senão ele bate a carteira e dá dunk do outro lado. Tô te dando um toque de irmão, se acontecer isso eu vou cobrar você aqui, você não viu o vídeo? Então vai assistir e vai estudar os caras. É importante estar atento, saber as principais características do seu adversário, então fica ligeiro. Desculpa aí contar o plano tático de você, Daniel, mas eu sei que você gosta de bater essa carteira aí, foi mal minha. E o Daniel também, além de bom defensor, mete umas bolinhas de 3 pontos, ele tem facilidade para criar o próprio arremesso, então vai ser um cara importante. São muitos jogadores, é verdade, ali para rotação do Sérgio Hernandes. Vamos ver como é que ele vai utilizar esses jogadores dentro de quadra. Então tem o Alexei, Gui Deodato, Shaq Johnson, Daniel, tem o D. Bost, o Negrete. Então são muitos jogadores para pouca bola, mas é muito talento também, talento de sobra para os 40 minutos. Vai dali do Sérgio Hernandes, que é um cara conhecido por ser esse cara bom de grupo, por administrar bem ali o elenco, para ele conseguir deixar esse elenco e esse time motivado para estar todo mundo conseguindo entender o seu papel dentro da equipe. E chega mais um cara que também pode atuar na posição 3, mas também atua também num jogo interior, posição 4, pode até quebrar um galho ali como 5, que é o Markieff Cummings, norte-americano de 36 anos, cara experiente, 1,98 m, rodado em muitas ligas ao redor do mundo. Na última temporada estava no Japão, com bons números em quadra, 15,1 pontos, mais de 5 rebotes, mas também já passou pelo México, um
Hungria, Grécia, Polônia, já jogou também na D-League da NBA. Enfim, é um cara que também sabe jogar a língua do basquete ao redor do mundo. É mais uma boa contratação aí pro Flamengo. É aquela, novamente, a dor de cabeça boa pro técnico. Tem gente que fala, é muito jogador. É muito jogador mesmo, né? Não é fácil você rodar um elenco e deixar todo mundo motivado para jogar basquete quando não necessariamente você vai ter muitos minutos de quadra. Mas ao mesmo tempo, tem muitas possibilidades e muitas formas de jogar basquete. Você pode jogar com um time mais veloz, um time com 2, 3 armadores dentro de quadra, enfim, com artilharia pesada em todas as partes da quadra. Na posição de pivô, foi contratado pontualmente para o Mundial o Guilherme Hubner. É um cara que já foi MVP de finais do NBB na temporada 17-18, jogando pelo Paulistano. Foi muito bem o Guilhermão. Na última temporada estava na Unifacisa, teve minutos reduzidos, mas é aquele pivô que sabe fazer o pick and roll e rolar para cesta, pega a ponte aérea, mas também faz o pick e abre para chutar a bolinha de 3 pontos, mas que só tem um contrato agora para essa disputa do Mundial. A gente não sabe se ele vai ficar para a disputa do NBB, mas com a lesão do Juan, pode ser um cara que continue no elenco para compor essa posição de pivô que realmente fica muito desfalcada com a ausência do Juan Miranda. Mas um cara que realmente vai ter que assumir essa posição de xerifão do garrafão, ali mais na posição 5, é o Wesley BH. Jogador que estava no Franca, teve uma ótima participação, fazendo ótimos bloqueios e rolando forte. Na última temporada ele já jogou mais na posição 5 ali com o Lucas Dias jogando como 4, mas é um cara versátil, um cara que pode jogar também como 4. Acho que inicialmente essa seria a ideia, né? Ter esse cara que pode cair nas duas, mas com a lesão do Juan, vai ter que ser esse cara de fazer bons bloqueios, de rolar pra cesta, pra encaixar o jogo ali com os armadores, principalmente com o Alexei, pra dar continuidade nos cortes, pra abrir espaço pros jogadores poderem pontuar. Wesley é um cara que é bicampeão pelo Franca, demonstrando aí a sua importância, independente do que faz em quadra. É um cara que sempre joga com muita intensidade. Então, é desses caras que ajudam demais o elenco, que entendem e cumprem o seu papel, independente ele qual seja. Se o cara tiver que jogar 5 minutos, ele vai jogar no melhor dele. Se ele tiver que jogar 30, ele vai se dedicar em todas as posses de bola. Eu gosto muito do perfil do jogador do Wesley. Então, se a gente pensar num elenco do Flamengo para essa temporada, inicialmente, a gente pensa em Alexei na posição 1, Shaq Johnson na posição 2, Gui Deodato na posição 3, Jonathan Luz na posição 4 e aí o Wesley BH na posição 5. É um baita do quinteto. No ranking aí, vocês põem ele em que lugar? Esse quinteto tá onde? Segundo? Primeiro? Terceiro? Mas é ou não é melhor do que o quinteto inicial do Minas? Quem tá melhor para essa temporada? Flamengo ou Minas? Vamos botar aqui os quintetos na tela. Diretora, põe o quinteto na tela aí do Flamengo e põe o quinteto do Minas. Vamos comparar aqui pra gente fechar o vídeo. Vamos comparar posição por posição. Vamos lá. Ricardo Fischer ou Alexei Borges? Eu gosto dos dois, já falei muito aqui, elogiei muito os dois, mas eu vou ficar com Alexei Borges, não tem como. É um dos melhores armadores, se não o melhor armador do basquete brasileiro na atualidade. Posição 2, Arengo e Shaq Johnson. Eu gosto muito do basquete do Arengo, cresceu demais na reta final. O Shaq nem foi tão bem na última temporada, acho que cresceu de produção da metade do campeonato pra frente, mas é muito caro. Pra mim tem talvez o melhor 1 contra 1 e é muito plástico. Eu gosto muito de assistir ele jogar, mas se bem que eu gosto da competitividade do argentino, mas eu vou ficar com Shaq Johnson. Posição 3. Bom, o Léo pode variar ali o quinteto, pode começar com o Fusar, um time mais baixo, o Eric McCree também, mas eu vou falar no que eu conheço aqui, no que eu já me acostumei a assistir e que eu acho que joga um bolão. Jordan Williams e do outro lado o Gui Deodato. O Gui Deodato cresceu demais de produção também na Copa América. Foi titular da seleção brasileira, tá jogando o melhor basquete. Gui, chegou o seu momento, tô feliz demais em assistir você dentro de quadra. Mas o Jordan Williams era titular e o Gui era reserva no passado, então não sei como, pra mim era um empate técnico. Os dois são muito bons jogadores, mas eu vou ficar com o Jordan Williams aqui no Minas na posição 3. Então, 2-1 até agora no quinteto. Posição 4, Eric McCree. É esse cara, pode jogar como 4, pode jogar como 3, ou Jonathan Luz, ou Caio. Vamos ver como é que vai ser a escolha do Sérgio Hernandes. Mas vamos ficar então com Jonathan Luz versus Eric McCree. Eu acho que o Eric pode trazer mais pontos nas mãos. Eu gosto muito da função que o Jonathan exerce. Queria ele no meu time sempre. Pelo amor de Deus, não tem como abrir mão de um cara que é ex-campeão. Acho que cabe bem no elenco os dois, mas eu vou ficar com o Eric nesse primeiro momento. E para fechar a posição 5, Alexandre Paranhos ou Wesley BH. Disputa interessante também.
O Wesley já vestiu a camisa do Minas em algumas temporadas anteriores, mas eu vou apostar na consistência defensiva do Alexandre Paranhos. Para mim, a possibilidade dele de marcar múltiplas posições, apesar do Wesley também ser bom defensor e ter essa característica parecida, eu nesse primeiro momento acho que o Alexandre Paranhos pode acrescentar mais coisas dentro de quadra, principalmente defensivamente. Então eu vou ficar com o Paranhos. Mas a disputa é boa. Eu queria saber de você aí que tá em casa, deixa nos comentários qual seria o quinteto ideal, pegando jogadores do Minas, pegando jogadores do Flamengo. E também tem os jogadores vindo do banco. A gente explorou bastante aqui, falou dessas possibilidades de montagens de quintetos diferentes, mas realmente os times vêm muito firme. Eu não sei dizer quem tá mais firme, quem tá mais preparado para tentar desbancar o favorito Franca, hein? O Franca já tem 4 títulos e se reforçou pro Penta. Você não viu o vídeo falando do Franca? Então volta lá no episódio anterior e assiste, porque o Franca é o favorito ao Penta esse ano e tá falando lá no outro vídeo. Se você discorda, vai lá e deixa seu comentário, deixa o like, mas, aliás, você quer cornetar? Deixa o like primeiro. Essa aqui é uma missão aqui pra gente poder criar intimidade. Esse aqui é o primeiro ponto que você precisa fazer. E depois eu quero saber qual o vídeo que você quer assistir aqui no canal, deixa sua ideia, deixa sua curiosidade, que a gente vai se ajeitando e vai fazendo mais vídeos pra você ficar aqui por dentro de tudo que acontece na Bola Laranja. Demorou? Valeu, eu vou nessa. Um beijo, fui!